Frei Antônio, sou carmelita, eu moro no convento do Carmo, que fica aqui no Sion, atrás do Pátio Savassi. Tem a paróquia também, acho que a maioria de vocês conhecem, muitos já foram lá também. A gente recebeu o convite do Leandro para me falar algumas coisas. O Mário teve na semana passada, falando do Santo Agostinho. E eu me propus a falar de São João da Cruz, como eu já tinha algumas coisas prontas sobre ele. E lá a gente também tem um grupo da Ordem Terceira, do Carmo, que se reúne às terças também. E em outra oportunidade eu já tinha falado de São João da Cruz. São João da Cruz foi um frade carmelita do século XVI, espanhol. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar alguma coisa dele, né? Mais ou menos. Eu estava olhando na internet, o Padre Paulo já fez um vídeo sobre ele também, muito interessante. Ele é contemporâneo de São Pedro de Alcântara, que é o padroeiro do Instituto. Ele reformou o Carmelo nesse período que estava muito conturbado para a igreja. A reforma protestante, né? No século XVI, em 1517, passou a ter muitos adeptos na Alemanha, com isso passou a espalhar para a Europa ali. Mas um fato interessante é que a Espanha ela tem uma barreira natural, por causa das cordilheiras, então pouco do luteranismo chegou até a Espanha. Mas a Espanha estava passando por um outro problema, que era justamente a frieza, a tibieza dos religiosos, dos padres. E por isso é muito interessante, a gente vai ver a importância de São João da Cruz para esse contexto, a influência que ele teve naquele povo. A Espanha, nessa época, era um reino muito forte, né? Tinha sua grandeza política e militar, mas a gente olhando, eu trouxe aqui as obras, não sei se você já conhece, São João da Cruz, Céu pelas Rosas. Nos escritos de São João da Cruz, a gente pouco vê sobre na Espanha. Por outro lado, Santa Teresa, ela sempre vai fazer alusões às construções medievais, ao castelo, ao rei. São João da Cruz ele já não trata tanto com esses temas. Apesar de ele estar ali inserido no mesmo contexto que ela, ele não se preocupa tanto com isso. E a gente vai ver por quê, né? Da família de São João da Cruz, da personalidade de São João da Cruz. São João da Cruz ele era apaixonado pelos místicos, né, da igreja, pelas reformas das ordens religiosas que já existiam. E ele estava tentando também superar as dificuldades que a igreja estava passando naquele período. Um fato curioso nos escritos de São João, na sua espiritualidade, é a influência bíblica que ele tem. Na nossa regra, na regra do Carmo, pede que o frade permaneça dia e noite na sua cela, né, que é o seu quarto, vigiando na lei do Senhor. A lei do Senhor seria a Bíblia, né? Seria o Evangelho por excelência. E São João da Cruz, ao longo dos seus escritos, ele cita mais de 1.500 vezes a Bíblia, assim, de cabeça, em latim. E logo depois ele escreve em espanhol mais ou menos o que aquilo quer dizer, né? Porque nem todos tinham conhecimento do latim naquele tempo, não tem hoje também. E o interessante é que a maioria dessas citações eram do Antigo Testamento e se referiam aos profetas, né? Ao profeta Jeremias, ao Jó, também ao apóstolo Paulo, né? E eles sempre davam um sentido espiritual àquelas profecias que ele trazia. Ele também, o livro, como muitos dos medievais, né, dos místicos, o livro favorito da Bíblia, de São João da Cruz, era o Cântico dos Cânticos. E ele tinha o costume de ler na sua cela, de joelho, e rezava. Mas ele já sabia de cor também, a um certo ponto da sua vida, né? Então a gente pode ver a fidelidade à palavra de Deus, não só a Sagrada Escritura, mas também a magistério, né? São João da Cruz possui. Outro ponto que eu vou citar aqui na apresentação, nessa introdução, quer dizer, é o desapego que São João tinha das coisas do mundo, sejam elas os bens espirituais ou os bens terrenos. Ele se desapegava das coisas do mundo para viver melhor as coisas de Deus. A gente refletindo algumas etapas da infância dele, da juventude, da entrada no convento, na universidade, a gente vai poder aprender bastante coisa, né? Por que ele era tão despojado? Por que ele era assim? Coisa que a gente às vezes soa tão estranho.
um desapego do espírito encontra a paz, justamente por não cobiçar nada. O desapego nos permite tornar-nos imperturbáveis, pois pessoas que são apegadas se perturbam quando algo dá errado com seus desejos. A gente vai ver que São João da Cruz, na maioria das suas vezes, como o Frei aqui, que eu citei, um companheiro de convento dele, fala que ele sempre estava de bom humor, ele sempre estava sereno, o rosto dele transmitia paz, e por mais adversidades que ele tinha, mais desafios, as pessoas se preocupavam mais com ele do que ele mesmo com aquela situação. Tem um certo ponto aqui que eu vou falar. Ele foi eleito como se fosse um conselheiro de uma região da Ordem do Carmo, e não deram uma cela para ele, uma sala, um escritório como esse aqui, não quiseram dar para ele, assim, por perseguição. E ele pouco se importava para isso, não estava nem aí. E todo mundo ficou assim, mas como você vai deixar, não sei o quê? E ele não se importava, simplesmente não ter essas coisas. Né? Que pra gente, às vezes, a gente quer ir atrás, não, eu tenho direito, não sei o quê. E ele é um grande exemplo nisso. Eu vou começar aqui agora falando da família do São João da Cruz. Da sua família, da sua mãe, do seu pai. Ele nasceu numa cidade que se chama Fontíveros. Ela está entre Ávila, né, que é a cidade de Santa Teresa, e Salamanca, que é onde ele estudou, que é a universidade, onde tinha a melhor universidade da Espanha naquele período. Era uma vila muito pequena, uma planície, né, tinha em torno de 5 mil habitantes. Então lá o que tinha na sua maioria era terras de lavoura, né, casa de barro, ruas irregulares, assim, bem, um estilo bem de agricultura mesmo. Não tinha qualquer indústria e tinha alguns teares. E a sua mãe, Catarina, era uma humilde costureira. E lá ela tinha uma tecelagem, ela era costureira. E Gonçalo, que era o pai de São João da Cruz, ele era um negociante, um homem de negócios. Ele vivia fazendo viagens entre essas pequenas cidades, levando alguns utensílios, etc. E lá ele encontra Catarina. E Gonçalo era um homem rico, né, de uma família nobre, que tinha estima. E Catarina, por outro lado, era uma costureira, né, humilde, simples. Mas só que ele ficou apaixonado pela simplicidade dela, pela generosidade que ela transmitia, pela bondade. Então ele toma uma decisão, né, de se casar com ela, mas ele vê que aquilo iria implicar os familiares iam deserdá-lo, por ele estar casando com uma pessoa não da nobreza. E mesmo assim, ele transpõe essas barreiras e segue em frente, vai, se casa com ela. E por causa disso, dito e feito, né, os pais dele deserdaram, não queriam mais saber dele, não queriam falar dele, não queriam nem saber dos filhos que eles tivessem. E foi assim. Gonçalo e Catarina, eles tiveram 3 filhos. O primeiro, Francisco, que é o mais velho, ele também ficou conhecido durante a sua vida por ser bem virtuoso. Ele era muito devoto do escapulário, ele fazia a divulgação do escapulário. Luís, que é o irmão do meio, que acabou falecendo por fome mesmo. E João, que é o João da Cruz. Até então era João de Epes, o nome dele. A casa era humilde, as mobílias eram simples, a comida era bem escassa. As crianças não tinham nem pão direito, né? O pão que tinha era pão de cevada, não tinha nem pão de trigo. 2 anos depois do nascimento, 2 anos depois do casamento, o Gonçalo morreu. Então ficou a Catarina viúva. E ela sempre inspirava os meninos a terem devoção à Nossa Senhora, desde sempre ensinou que ela também era mãe deles. Isso é muito bonito. Mas ele morreu consumido por dores, etc. E nesse período trágico, né? Porque ela precisou de pedir ajuda aos familiares, né? do Gonçalo, que eram pessoas ricas, né? Posses. E eles nem recebiam, nem batiam a porta na cara, não quiseram ajudar em nada na educação, né, dos filhos. Então, com isso, né, o filho do meio, João, morreu com 2 anos. Então só ficaram 2, né? O Francisco, que era o mais velho, e o João de Epes. Né? Então,
Eles foram lá, bateram na porta do tio, que era até um nobre, uma cidade próxima que chamava Torijos, e ele não recebeu. Catarina, então, ela teve que se mudar, né? Então eles saíram de Fontíveros, essa cidadezinha de 5.000 habitantes, e foram para Medina del Campo, que era uma cidade que tinha bastante empórios, bastante comércios, né? E não mais lavoura, como era antigo. Então São João da Cruz vai passar sua infância nessa outra cidade. E lá as coisas já começam a ficar melhores para essa família, porque lá tinha, tanto Francisco como João foram colocados numa instituição que era naquele tempo chamado de Colégios da Doutrina. Hoje era como se fosse um orfanato, alguma coisa assim, mas era muito bem organizado, estruturado. Então eles acolhiam essas crianças e em troca elas faziam serviços na sacristia, como acólitos, ajudando na igreja, ajudando na limpeza, etc. E João ele ficou muito destacado por ser bem dedicado, bem ativo nesse sentido. E Catarina ficou bastante aliviada por ver que ele tinha encontrado ali o seu lugar, né? Porque ela, se dependesse dela, ele não ia conseguir estudar, não ia conseguir se alimentar. Então, essa instituição o alimentava, o educava e te deu um ofício para aprender também. Então, durante essa infância, essa juventude, ele tentou, né, aprender uma profissão, mas ele não conseguia se adaptar muito bem, ele não se deu muito bem, nem como marceneiro, nem como alfaiate, nem como entalhador, nem como pintor. Parece engraçado nesses fracassos, 4 fracassos, mas em uma coisa ele se saiu bem, muito bem, assim, notoriamente. Ele era o melhor sacristão, e também ele ajudava na missa com bastante piedade, e isso fez com que as irmãs falassem, nossa, talvez ele possa ser um religioso, lá. E foi assim então que ele teve ali mais ou menos a sua vocação encaminhada, né? Um fato curioso durante essa infância de São João da Cruz foi um afogamento que ele teve no pátio de um hospital. Ele estava perto de um poço profundo e os meninos lá brincando, etc. Ele, por ser mais parado, mais quieto na dele, e que acabaram empurrando ele caiu dentro do poço. E quando eles se assustaram, né, que o poço era fundo, eles foram tentar tirar o menino, mas eles perceberam que ele não estava se afogando, ele estava como se estivesse suspenso, assim, como se tivesse alguma coisa segurando, mas ele estava como se fosse flutuando e pediu que lançassem a ele uma corda. Ele mesmo pediu, ele nem estava afogando. Aí eles lançaram a corda e começaram a puxar, né? O menino colocou debaixo dos braços e foi tirado. Aí com isso ele ficou muito famoso, né? Ele falou, nossa, todo mundo da região falou, nossa, aconteceu um milagre com esse menino. Aí com isso, um dono do hospital, que morava lá, que era um homem rico, que ficou recluso num hospital, que chamava Dom Alonso, ele tomou consciência desse fato, desse milagre, e ficou interessado em conhecer esse menino. Aí ele foi atrás do João, né? E convidou ele para trabalhar no hospital, porque ele já estava ali terminando os seus estudos ali. Aí convidou ele para trabalhar no hospital, como um menino de recados, né? Até o Frei Patrício Schiavini fala que ele era office boy, mas eu acho que não era. Era um menino de recados. E ele era bastante ativo. O hospital se chamava Nossa Senhora da Assunção, da Conceição, desculpa. E esse hospital ele fazia divisa, assim, de muro com os padres agostinianos e também com os jesuítas, né, que acabaram também um pouco influenciando a vocação do João. Além de ser garoto de recados, ele acabou aprendendo também algumas coisas de enfermaria, né, tipo um auxiliar de enfermagem, uma coisa assim, bem básica. E ele se destacava por ser bem solícito, bem carinhoso, assim, com os pacientes, cuidar mesmo, perguntar, conversar, né? E também ser coletor de esmolas. Às vezes pediam para ele, João, vai lá pedir esmola para o hospital para ajudar nos fundos, no tratamento dos pacientes. Então, ele já aprendeu esses 3 ofícios, né, durante o hospital. O Dr. Alonso, o Dr. Dom Alonso, que era o que tomava conta, o administrador do hospital, ele viu que ele tinha esse bom rendimento, né, e também teve um bom desempenho acadêmico lá no antigo Colégio da Doutrina,
e o convidou para participar do colégio da Companhia de Jesus, que eram os primeiros estudos que ele iria fazer. E em troca disso, ele ia continuar trabalhando no hospital, mas ele podia se dedicar aos estudos no tempo que sobrar ali. Então, ele aproveitou bem essa oportunidade que o Afonso deu para ele, e em pouco tempo ele aprendeu muito na escola. Ele também passou a se destacar por ser um aluno bem aplicado, bem estudioso, bem desempenhado. E às vezes procuravam ele no hospital à noite para pedir alguma coisa, né? Mas não encontravam. Às vezes ele ficava bem escondido assim, estudando, durante a noite, madrugada. Então esses primeiros traços já dá pra gente perceber mais ou menos o que seria a personalidade do João. Um menino mais recluso, mais dedicado aos estudos, piedoso, que não levava tanto habilidade para as coisas dos trabalhos manuais, e que estava despontando ali a sua vocação religiosa, como sacerdotão. E mostra também a resiliência que ele passou a ter, né, com as dificuldades da sua mãe, do seu pai morrer. Mostra que ele seria um menino forte já por suas experiências pessoais desde os primeiros anos. Agora, no colégio dos jesuítas. Ele assistia às aulas dos jesuítas e os jesuítas também passaram a ficar admirados com a inteligência dele. E o Dom Alonso, que é o administrador do hospital, ficou sabendo desse bom desempenho que ele estava tendo, né, da boa fama, e começou a investir desde a sua juventude para que ele fosse o futuro capelão no hospital, que fosse o padre que morasse lá no hospital, recebesse um salário, tomasse conta disso, celebrasse as missas, né, atendesse os doentes. Então, João ele se entusiasmou, né, com essa proposta. E ele estava seguindo mais ou menos por esse caminho. Né. Ele procurou aprender a ler e a escrever bastante nesse colégio, né, que é o Colégio da Doutrina, os padres jesuítas, eles ensinavam com uma pedagogia refinada, né, que é o forte deles, né, educação, como é até hoje, né, é jesuíta de ensino. Então, em poucos anos, João ele conseguiu se tornar um bom latinista e também um bom retórico, né, que eram aquelas matérias que eles aprendiam dos gregos, né, então, ele começou no ano de 1559, lá nesse colégio dos jesuítas. Ele, nesse período, estava com 17 anos, bem novo ainda. E ficou lá até os 21 anos, que compreendia esse tempo, né, de 4 anos. E, acabando esse curso, ele saiu do colégio. Aí ele, saindo do colégio, é que ele começou a receber as propostas, vamos falar assim, vocacionais. Ele terminando, ele recebeu oficialmente a proposta do Dom Alonso para ficar ali no hospital como capelão e iria receber uma boa renda, ia ter condições de sustentar sua mãe também, ajudar seu irmão, mas ele acabou não querendo, ele queria uma coisa mais radical, mais contemplativa, etc., menos ativa, né? Menos apostólica. E alguns biógrafos afirmam que os jesuítas também o chamaram para entrar na Companhia de Jesus, mas só que ele acabou não querendo, pois ele queria realmente uma coisa mais contemplativa. E ali perto tinha um convento do Carmo, né? E então ele se decidiu subitamente assim, entrar na ordem do Carmo, e durante o dia mesmo ele foi lá, correu, pediu para entrar no convento, e como os carmelitas já o conheciam, permitiram que ele entrasse no mesmo dia. Então no mesmo dia ele já entrou, recebeu o hábito, recebeu a tonsura e já se tornou um noviço. Com quantos anos? Com 21 anos. E aí o Dom Alonso, né, que era o administrador do hospital, ficou procurando ele, não entendeu. Aí quando ele se deu conta, ele já estava lá com hábito, com tonsura, com um nome religioso. Ele tomou o nome de... Não, mentira. Ele tomou um nome na religião, na profissão religiosa. Ele mudou o nome para João de São Matias. Então foi aí que começou, né, a vocação dele no Carmelo. Ele passou os
seu noviciado e com o nome de Frei João de São Matias. E ele continuava se destacando, né, por sua simplicidade, por sua humildade, até que ele termina o seu noviciado e vai estudar a filosofia, não, naquele tempo era a Faculdade de Artes, né, que era um período de 3 anos, e depois ele ia terminar com a teologia. Então ele foi transferido para Salamanca, que é onde tinha um colégio recém-fundado, era como se fosse um colégio internacional, onde os melhores estudantes da ordem iam morar e tinham que estudar lá, e o prior era obrigado a receber todos os estudantes que fossem enviados para lá. E ele foi escolhido, foi enviado com seus 21 anos, ele começou lá na Universidade de Salamanca. Só que lá tinha algumas regras bem estranhas, assim, né, que a gente olha no dia de hoje. Lá era proibido dele sair, a não ser de 2 em 2. Então, sempre que ele fosse sair, tinha que estar de 2 em 2, que nem o Marco. E também, ele tinha que usar a capa branca. Se não usasse a capa branca, era um sinal de desleixo, como fala, falta de piedade. Então, tinha que sair de 2 em 2 e de capa branca. E só podia ir para a universidade, não podia ir para canto nenhum. E caso eles transgredissem, alguém fosse pego, sem a capa ou sozinho na rua, eles eram encarcerados por 8 dias. Isso estava previsto nas constituições. Você ficar numa cela trancado por 8 dias, você não podia sair. E se houvesse reincidência 3 vezes, você era expulso da ordem. Você não podia mais, você era perdido, né? Você ia ser expulso. Então, as aulas na parte da manhã, ele estudava filosofia, lógica, moral, filosofia natural e metafísica. Lá em Salamanca, era a melhor faculdade da Espanha nesse período. Hoje ela também tem bastante renome, mas não tanto quanto antes. Isso aí na Espanha. Educação de arte só, porque a educação antigamente, ela, no começo da modernidade, ela era dividida de 2 jeitos, né? Artes e teologia. Aí, no caso, essas matérias aí são de artes. Isso. E o curioso é que ele terminou o curso de artes e já foi ordenado. Ele foi ordenado sem teologia. Ele só foi terminado depois. Eram algumas peculiaridades assim daquele tempo. Isso daí é o famoso quadrívio? Trivium e quadrívio. Trivium e quadrívio. Exato. Primeiro você estudava a retórica, a lógica, aí depois você estudava as outras matérias. E assim, as áreas eram sucessivas. Progressão de dificuldade. Eram das matérias mais básicas para as mais elevadas. É o que o Nogueira chama de ordem das disciplinas, não só ele, Aristóteles, mas e a sétima disciplina era a teologia, era a coroação de todas as disciplinas. E com isso os padres antigamente eram muito cultos, então eles falavam de tudo. Falavam desde minerais até costumes antigos, lógica, retórica, que eles dominavam bastante Aristóteles. Era uma cultura muito grande. Assim. E eles viviam na faculdade também, né? De manhã e à tarde. É bem interessante. E lá na Universidade de Salamanca, eles se sentavam em bancos rústicos de madeira mesmo, assim. E o professor, ele tinha também algumas regras, né? Ele tinha que expor sua matéria sentado na cadeira, né? Que era a cátedra. Cada professor tinha a sua cátedra. Ele era proibido de ler, que não estou fazendo aqui, usando colo. E ele tinha um auxiliar que ficava do lado dele. E esse auxiliar, ele lia um texto base de um filósofo, de um teólogo conhecido. E então o professor proferia ali os seus comentários. Muito comum nesse tempo era uma sentença de Pedro Lombardo. E depois ele começava a expor, né, seu parecer sobre aquilo. E ele também não podia ditar as coisas para os alunos. Por exemplo, copia aqui agora essa parte. Ele não podia fazer isso, porque se ele fosse pego nisso, ele também ia ser punido e ia correr o risco de perder seu carro. Algumas coisas assim, bem duras, né? Alguns professores, já naquele período, já começaram a ser adeptos da Escola Inglesa de Filosofia, de Ockham. E eles negavam a distinção entre existência e essência. E isso começou a, mais ou menos, influenciar todo o desempenho que a filosofia tem na modernidade, o Guilherme de Ockham.
E então, com o alvorecer dessa disciplina dos ocamistas, eles convidaram 2 professores muito bons de Paris para ir lá ocuparem essa cadeira, dos nominalistas, né? E foi justamente os nominalistas que acabaram abrindo as portas, né, para a revolução teológica que o protestantismo causou, né, com o tempo. E lá em Salamanca também não foi diferente, né? Por mais que seja longe, mas demorou mais para chegar, né? Como vai falar, quase no fim do século XVI que foi chegar a filosofia nominalista. Que enquanto lá na Inglaterra ela já estava desde o século XIV, já tinha quase que predominância, né? Tanto a escola de Duns Scoto, né, quanto a escola de Guilherme de Ockham, que era que Lutero acabou seguindo. Tá errado, né? É isso mesmo. Ele lá, com seu bom desempenho, o João ele foi eleito prefeito dos estudantes, né, o que indica o seu bom aproveitamento e também a estima entre os alunos, né. Durante o ano de 1567, isso é 3 anos depois, né, de ele entrar na faculdade, ele passou a se preocupar mais com a mística. Então ele passou a estudar bastante Dionísio, Areopagita e São Gregório de Nissa. E esses 2 autores, eles tratam sobre os assuntos que ele iria tratar nos seus escritos, né, que ele ficou famoso, etc., no Mundo Escuro, tudo baseado em Dionísio e São Gregório. E esses autores tratavam da natureza da contemplação. O que é a contemplação? Para que ela serve? Ele tinha muito receio com essas novas doutrinas iluministas que estavam surgindo, com Descartes, Locke, esse pessoal. E eles viam que eles não iam trazer benefício algum para a sua vida espiritual, nem para a vida espiritual do povo, mas ia sim trazer desvios da verdadeira doutrina, dos padres e dos doutores da igreja. Ele terminou a sua tese lá em Salamanca com uma tese sobre ascética e mística e as suas falsas práticas. Mas, infelizmente, né, a gente perdeu essa tese. Já naquele tempo ela se perdeu, etc. E hoje a gente não sabe o que é, como foi essa tese. Mas ela foi bem apreciada pelos colegas, pela banca também, que falava sobre a falsa mística, né? Ele sempre teve um tinhozinho grande para essa coisa. Durante esse período de universitário, os tempos que ele não estava estudando, ele vivia na sua cela, né, que era bem estreita e escura, e fazia longas vigílias frente ao sacrário. Ele passava longas horas em oração. Às vezes, durante o dia, os seus companheiros, os 3 lá no convento, estavam conversando, batendo papo, etc. E ele estava estudando sozinho lá no quarto dele. Ele estava sempre mais sozinho, assim, né? E o engraçado é que todo mundo passou a ficar com bastante raiva de São João da Cruz, porque, tipo assim, era aquela pessoa que pela presença dele incomodava. Aí, ninguém fazia nada de grave assim na presença dele. Ele falava palavrão, essas coisas. Mesmo que ele não fosse, assim, o tipo de ficar acusando tudo isso, né? Só a presença dele já atuava, assim, as pessoas e chegou a um ponto de os 3 viram o João da Cruz vindo e falaram assim: vamos embora antes que aquele diabo chegue. Mas não era de uma forma negativa, né? Por ele ser um homem reto, realmente não compartilhar com esses desvios. Mas esse período de Salamanca acabou desviando um pouco da vocação contemplativa que ele queria levar, né? Ele ia seguir a fundo. E ele começou a ficar um pouco perturbado, né, com tanta facilidade, vamos falar assim, naquele período. Porque ele estava vendo ali muita remuneração, muitas cátedras, né, títulos para cá e para lá, e ele não estava interessado tanto nesse mundo acadêmico. Ele acabou sendo ordenado em 1567. Ele celebrou a sua primeira missa em Medina del Campo, junto com seus familiares, foi lá visitar sua mãe, com seu irmão também. E nesse período, recém-ordenado, no mesmo ano, ele já estava inclinado a sair da ordem do Carmo e entrar na Cartucha, que eu acho que vocês conhecem, né? Que tem até aqui no Brasil também. Que eles são bem silenciosos, assim, um silêncio absoluto. Eles trabalham assim, dentro do mosteiro mesmo.
E é um trabalho bem contemplativo, bem austero. Cada um come na sua cela, tem seu jardim, assim, é uma coisa bem diferente. E ele já estava decidido a sair da Ordem do Carmo para entrar na Cartucho. Mas teve um encontro, né, que é bem famoso, que acabou o levando a não abandonar a Ordem do Carmo. Que foi justamente quando Santa Teresa de Jesus estava passando por ali, né, para fundar um mosteiro. E ela estava procurando alguém para começar a reforma dos descalços, algum homem, já carmelita, né? Para iniciar a reforma dos descalços. Então lá ela conheceu um frei chamado Frei Antônio, que era um senhor já um pouco mais de idade, e ele tinha um hábito bem bonito, bom, etc. E ela ficou meio receosa assim, ela falou, eu não sei se ele vai aguentar, né, essa austeridade que eu estou me propondo. Mas ela achou que ele era capaz, sem sombra de dúvidas. Mas ela estava procurando alguém mais disposto. E foi assim que ela se deparou com a fama que São João da Cruz, Frei João de São Matias, naquela época, tinha na região. Né? Então ela procurou o João da Cruz e falou, né, dessa proposta que ela tinha, que era mais ou menos o que as ordens religiosas estavam fazendo naquele período. Né? Tanto como São Pedro de Alcântara já tinha feito com os franciscanos, que é voltar mesmo às origens de São Francisco. Isso é a itinerância, a pobreza, a viver sem renda, viver a descalcez mesmo. Porque São Pedro de Alcântara também era no movimento da descalcez dos franciscanos, que depois, né, foi anexado à ordem dos franciscanos menores, mas até então era só um movimento ali mesmo, né, bem particular. Que os mais antigos mesmo são os franciscanos conventuais. Né? Então, ali junto com a reforma alcantarina e outras mais, originaram os franciscanos menores, que a gente conhece hoje. E ele foi de suma importância para Santa Teresa iniciar essa reforma mesmo, porque ela ainda estava muito em dúvida. Né? Se isso era coisa da cabeça dela, se ela deveria mesmo, se isso ia dar certo. Mas ele incentivou, sobretudo na questão da pobreza, de não ter renda e de viver da providência completamente. E ela foi conversando com o Frei João da Cruz, né? Ela se encantou com ele, né? Pelo seu jeito, etc. E ela falou assim, eu acho que eu encontrei finalmente quem possa iniciar a reforma no Carmelo masculino. Aí, ela, seguindo, né, o seu caminho, ela chega para suas amigas monjas lá e fala assim, eu encontrei um frade meio para a nossa reforma. O curioso é que esse um frade meio, esse um frade é o Frei Antônio, né? E o frade, o meio frade era o João, o Frei João. Porque ele tinha 1,52 m aproximadamente. E Santa Teresa ela chamava ele carinhosamente de meu Senequita, que era Sêneca, do filósofo grego. E por ele ser muito inteligente, etc. Mas às vezes tem, em alguns escritos de Santa Teresa, a gente pode ver, ela chama no São João da Cruz de Senequita, e nesse mesmo período, nesse mesmo ano de 1567, o padre geral, que é o superior da Ordem do Carmo, passou lá também, né, no convento dele, que era esse convento, o Colégio de Santo André, que propondo algumas reformas internas mesmo, mas não era da descalcez, era só a respeito da postura dentro do convento, algumas coisas assim. Mas o João da Cruz ele não gostou, ele achou que era pouca coisa e acabaram mudando muito. E ele acabou indo com Teresa mesmo. Né? E ele falou, eu esqueci de falar, ele só colocou uma condição para ele aderir à reforma da descalcez com Santa Teresa. Ele falou assim, contanto que seja breve. Ele já estava muito angustiado, já com um ímpeto muito grande de seguir sua vocação. Santa Teresa ela tinha uma personalidade muito enérgica, né? Então ela tinha um poder de convencimento muito grande. Onde ela chegava, ela era bem estimada por todos, ela cativava todo mundo. E São João da Cruz, ele
era mais ou menos uma personalidade bem distinta da dela, porque ele era bem retraído, bem na dele, mas ele sempre tinha um bom humor, né? Como eu falei, ele era sempre bem na dele, bem na paz. Mas ela encontrou nele um porto seguro em saber que, mesmo ela com aquela personalidade evasiva, né, um pouco assim, convincente, ela ia conseguir ter alguém que não ia ser enganado por ela, vamos falar assim, convencido por ela, ludibriado. E ela ficou muito contente com ele, mas agora passando um pouco para frente, ela recebeu o convite, então eles no ano seguinte foram morar juntos em Valladolid. Lá ele fez como se fosse um noviciado para aprender um pouco com Santa Teresa, os ideais do Carmelo Descalço, etc. E ela, ao mesmo tempo que eu amava São João da Cruz profundamente, ela às vezes, quando estava longe dele, também se sentia muito sozinha. Mas ela estava sempre acostumada a ser sempre bem tratada por todo mundo, né? Por sempre ser aquela que todo mundo procurava estar perto. Ela fala que, às vezes, ela entrava em divergência com o João da Cruz, e por ele ter esse caráter, essa dureza, né? Não permitia se ludibriar por ela, não, no bom sentido, ela falou que às vezes ela ficava irritada com ele, chegava a um ponto assim, que ela não estava acostumada com isso, ela estava bem mimada nesse ponto. Né? E São João da Cruz, um fato curioso, que alguns biógrafos falam que ele fez com que ela entrasse no esponsório, né? Nupcial. Eles celebrando uma missa no mosteiro, ela estava sempre acostumada, na hora da comunhão, a se aproximar da grade, né? E ela gostava de comungar a hóstia bem grande, um pedaço bem grande, para ela ficar bastante tempo com Jesus. Né? Aí um dia, São João da Cruz, na hora da missa, né? Ela se aproximou da grade e ele propositalmente quebrou uma partícula e deu um pedacinho bem pequenininho para ela. Aí ela ficou assim, né? Ficou estranha, ela achou bem estranho, porque ela nunca tinha recebido daquela forma. Aí ela, a princípio, ficou com raiva, mas no caminho voltando para a estala, para sentar no coro, ela percebeu o quanto ela estava apegada, até mesmo à Eucaristia, né? Tava tão apegada que ela queria assim, um pedaço grande da forma dela e tal. E quando ela volta e senta ali, ela tem a visão de Cristo segurando uma aliança e colocando no dedo dela, que seria o esponsório. Ela teve essa visão nesse dia. Foi graças a São João da Cruz. Né? Foi uma aparição que ela recebeu. E o Frei Crisóstomo, que é um dos cáusticos que vai escrever biografia, e fala que foi assim que ela entrou no casamento místico. Né? Foi graças a essa pequena intuição que o João da Cruz teve. Eles passaram ali um ano em Valladolid, morando juntos, assim no mesmo mosteiro, ensinando, etc. E então eles obtiveram uma casa para construir o primeiro convento, que na verdade era uma casinha humilde. Ela ficava se não me engano, deixa eu ver a cidade, ficaram em Duruel, que é uma cidade bem pequenininha. E lá, antes disso, eu ia me esquecendo, ele adota o seu nome, então, que a gente conhece ele hoje. Ele aderindo à reforma, ele mudou o seu nome de Frei João de São Matias para Frei João da Cruz. E a partir de então ele ficou conhecido por esse nome, né? Frei João da Cruz. E no ano de 1568, ele começou a construção dessa casinha, né? Tem até uma pintura dele, assim, meio que como se fosse mestre de obras, assim, apontando assim. E o interessante é que ele chamou o irmão dele, mais velho, Francisco, para ajudar na construção, porque ele sabia umas coisas lá, de maçonaria, etc. E assim eles construíram reformaram literalmente, a primeira casinha para ali dar início ao primeiro convento carmelita descalço. Eles trabalharam 2 meses e o convento ficou pronto ali no dia 28 de outubro. Essa reforma, ela tinha 3 pontos principais, né? Voltar às origens, né, da regra, seguir a regra sem mitigação. A mitigação, que eu não sei se você já ouviu falar, né? Tem os carmelitas mitigados, né, que é a gente, né, da antiga observância, e os carmelitas descalços. A gente passou a ter esse nome de mitigados porque na nossa regra tem a abstenção. A gente não pode comer carne. Está lá escrito na regra, promulgada em 1247. Mas só que o Papa Eugênio IV, em 1432,
falou que a gente poderia comer carne durante a semana, exceto quarta e sexta. Aí por isso é a mitigação. Então, nos outros dias da semana, o carmelita pode comer carne à vontade, né, com moderação. E também, e o jejum, eu não sei se vocês já ouviram falar, o jejum do carmelita, ele não começa na quaresma, mas ele começa na festa da exaltação da Santa Cruz, que a gente está 40 dias exatamente da festa da exaltação da Santa Cruz, que é 14 de setembro, né? Se não me engano. Então, o jejum dos carmelitas, antigamente, e os que os descalços se proporam a voltar, era desde de 14 de setembro até, por exemplo, em abril, que seria a Páscoa, né? Então eles ficavam esse tempo todo em jejum, literalmente comendo pão e água. No Natal também? Hã? Nas festas natalinas também? No Natal? Olha, geralmente nas festas, nas solenidades, eles não jejuavam, não pode, né? Mas tirando isso, eles jejuavam mesmo. E foi justamente por isso que houve a mitigação, porque muitos freios começaram a passar mal, literalmente. Desmaiar no convento, assim, não aguentavam andar, atender as igrejas. Então foi uma necessidade pastoral, assim, porque essa regra foi feita para eles morarem no Monte Carmelo, para ficar parado lá nas ermidas deles, cada um na sua cela, e ali eles tinham a capacidade de jejuar, né? Como faziam os monges do deserto antigamente, eles ficavam só comiam à tarde. Mas quando eles foram para a Europa e começaram a andar quilômetros para atender confissão, para ir no povo, eles viram que isso não estava encaixando muito bem. E os descalços, eles se proporam a voltar com isso, né? Então, tinha essa questão. Tinha também se focar bastante na oração e na contemplação. Eles estavam discutindo se a oração litúrgica devia ser tão intensa como a das ordens religiosas de coro, como, por exemplo, os que rezam às 7 horas canônicas, né? São João da Cruz foi contra. Ele falou que deveriam rezar as principais horas e deixar em aberto para que o frade pudesse ter seu momento de oração pessoal também. E quem queria que tivesse as 7 horas canônicas foi o Jerônimo, Frei Jerônimo Graciano, que se tornou confessor de Santa Teresa também, né? Um período depois da sua vida que ela conheceu. Então eles entraram ali, em um certo ponto, nessa dúvida. Eles também focavam bastante na vida litúrgica, né? Nessa verdade, na vida apostólica. Eles também andavam muitos quilômetros para atender confissão, fazer pregação. E com essa radicalidade, os descalços passaram a atrair muitas vocações. Então, em menos de um ano dessa fundação do primeiro mosteiro em Duruela, eles construíram novos 4 conventos. Muito pouco tempo. E eles andavam descalços, literalmente, né? Tinha um hábito modificado, que era um capuz um pouco cortado assim, um pouco menor. E é curioso que os hábitos religiosos, os hábitos religiosos das ordens que são antigas, geralmente elas têm o capuz bem grande, né? Que vai até a altura do cotovelo aqui. E com as reformas, geralmente, eles têm a tendência a cortar o hábito. E os descalços, ele tem alguns escritos também. Eles falam que foi Santa Teresa que costurou o primeiro hábito descalço. Ela que foi lá, cortou o hábito do João da Cruz e fez o primeiro molde assim, né, dos carmelitas descalços, do hábito dos carmelitas descalços. Aí diz que um dia ele entrou na capela, lá em Valladolid, e todas as monjas ficaram olhando assim, admirando o primeiro hábito do carmelita descalço. Que o hábito do carmelita descalço, ele tem o escapulário mais curto, ele tem o capuz mais curto, tem a touca também mais curta, tudo mais curto. E eles também, ao invés de usar sapatos, né, eles andavam literalmente descalços. Mas a um certo ponto também, eles passaram a usar uma sandália. Domingo eu vi um de tênis. Hã? Domingo eu vi um de tênis. Então ele passou agora a ser odiado pelos frades carmelitas da antiga observância. Por ele ter aderido a esse novo movimento, por estar atraindo bastante vocações que poderiam ser deles, então ele começa a ser odiado. E nessa fase, como carmelita descalço, ele cumpriu várias funções. Ele foi mestre de noviços, ele foi diretor espiritual, ele foi formador das monjas carmelitas e dos frades também. Ele foi reitor do primeiro colégio da Reforma. E uma coisa que ele focava bastante para os seus formandos, que estavam na faculdade,
era o seguinte, que eu até copiei, foi religioso primeiro e depois estudante. Religioso e daí em diante. Ou seja, não é aquele risco de você querer se tornar um obcecado por estudo, né? Um acadêmico e acabar deixando de lado suas obrigações religiosas, sua vida de oração, etc. Isso mostra a influência que ele teve na sua própria vida lá em Salamanca, né? Porque muitos daqueles que estudavam lá não estavam preocupados tanto com a vida religiosa, mas só com os títulos, né? Com as cátedras que eles poderiam adquirir, etc. E é um meio que a gente hoje sempre na academia vai ter isso, né? Essa concorrência, essa loucura, não só a vida religiosa, né? E acaba ocupando e deixando a pessoa bem ambiciosa e se preocupando só com aquilo, né? Aos poucos ela vai se cegando. Santa Teresa, ela iniciou a reforma da Descalcez e o mosteiro de origem dela era o mosteiro da Encarnação, que pertencia às monjas da antiga observância. Só que por uma decisão do bispo, etc., então o mosteiro estava tendo muitos problemas, aí chamaram Teresa para voltar para lá como prior. Então, é até curioso, não sei se vocês assistiram a novela de Santa Teresa, tem no YouTube, depois procura. São 9 capítulos, muito bom. Aí lá vai contando a história desde dela entrando no mosteiro, as suas primeiras doenças, até a reforma, e ela voltando para o mosteiro de origem dela como priora. Aí lá mostra, é muito engraçado, porque estão todas as monjas, né? Ela tinha bastante monjas, mais de 100 monjas, se não me engano. E tinha um grupinho que queria Santa Teresa de volta, mas a maioria não queria. Então elas se rebelaram, né? Ficaram todas tipo assim, fechando a porta, não deixando ela entrar, travaram a porta. E ela do lado de fora com o bispo, é uma confusão. Aí ela teve uma grande sacada de, ao voltar pro mosteiro, ela não se chegasse se titulando como superior, mas ela levou uma imagem de São José e falou que ele seria o prior do convento. Aí com isso as monjas começaram a acalmar, etc. Nossa, Nossa do Campo. Confundido? Nossa do Campo. E ela seria priora? Que ela seria a priora. Aí ela leva a imagem de Nossa Senhora do Carmo e entroniza ela na cadeira da priora. E Santa Teresa fica sentada assim num lugar que as monjas normais ficam. Por que esse receio dela ser a priora? Porque ela João já tinha... da Cruz eu até entendo, porque ele não era muito bem querido, né? Mas ela não era bem querida. Porque a reforma da Descalcez não iniciou no mosteiro que ela estava, ela começou um novo. Então as monjas tinham uma outra vida lá na Encarnação. Elas tinham as irmãs conversas que arrumavam camas para ela, faziam os alimentos. Então tinha algumas regalias assim. E Teresa chegando e o estudo ia ser cortado. Usar cheio de joia, vaidades. Elas bem arrumadas. Quando tinha lá passando fome, né? Porque não tinha dote para levar para o mosteiro. Então a chegada dela ia tirar elas dessa comodidade, né? Elas estavam acostumadas e queriam viver dessa forma. Mas com o tempo a maioria, depois que são isso que eu vou falar agora, que ela tomando posse, São João da Cruz, ela convidou São João da Cruz para ser o confessor do mosteiro. E a partir dali, a maioria das irmãs, passaram a gostar de novo de Santa Teresa, a não odiá-la e ficarem satisfeitas com o trabalho que ela estava fazendo ali no mosteiro. E o resultado disso é que o mosteiro voltou a ter um novo ar, né? Todas as monjas percebiam em São João da Cruz algo especial, né? Porque ele tinha um dom mesmo para ser professor, ele era um bom professor, é o que ele mais gostava de fazer, ser um diretor espiritual também. E ele tem até alguns conselhos para o diretor espiritual, tem nas obras dele, tanto para o dirigido, os cuidados que você tem que ter, tanto para o diretor espiritual, os assuntos que você deve evitar, etc., a forma que você deve conduzir. Qual o escrito dele? Tem isso? Olha, eu não sei em específico, mas tem um epistolário dele aqui, se quiser dar uma olhada. Você pode dar aqui, tem um índice aqui que mostra... Tem vários conselhos, no fim tem conselhos para os religiosos que acabaram de professar,
Tem um outro também que são conselhos para as monjas, que ele escreveu. São 9 conselhos, chama Cautelas. Aí nessa edição acho que não está com cautelas. Legal. Aí são 3 conselhos contra o mundo, 3 contra a carne e 3 contra o demônio. Aí tem vários escritos menores assim, né, na obras completas. Mas eu acho que tem um livro do Frei Patrício Schiavini que fala sobre isso, que é uma edição carmelita, é um livro bem fininho, que fala sobre o diretor espiritual, sobre João da Cruz. E quando São João da Cruz estava lá no Mosteiro da Encarnação, como confessor, ele tinha uma cela lá também, né? Então ele dormia lá. E tem um fato curioso, que um dia uma jovem que tinha visto ele andar na rua ficou apaixonada por ele, né? E ela tomou a decisão firme de ir atrás dele e se propor a ele. Então o que ela fez? Ela pulou o muro do mosteiro e ficou escondida dentro da cela dele. Aí ele acabando ali suas atividades durante o dia, etc. Ele chega na cela e ela estava lá esperando ele. Aí, como a gente pode ver São Francisco em Minhas Tentações, o que ele fazia geralmente? Ele corria, pulava na roseira, né, etc. Os outros santos também saíam correndo. Né? São Felipe Neri fala. Como é que dá fuga? Esqueci. Sobre fugir das sensações quanto à impureza. Mas São João da Cruz ele toma uma atitude muito diferente que a gente não está acostumado a ver na vida dos outros santos. Ao invés dele repreender ela e sair correndo, ele apenas sentou e começou a conversar sobre os danos que aquela proposta que ela estava tomando com ele iria ocasionar tanto para a vida dela quanto para a vida dele. E ela ficou tão envergonhada, que ela voltou e pulou o muro de volta. Foi ela que fugiu, né? Ela que fugiu. E ele tinha assim, porque é bem da personalidade dele, é sem perturbar, sabe? Ele é muito... Parece que o mundo está acabando e ele não se importa. Ele é mineiro, não? Esse é um fato muito curioso. Um outro fato também, quando ele estava lá, foi no Mosteiro de Salamão, que era um mosteiro das agostinianas, das monjas agostinianas. Lá tinha uma monja que era muito bem vista por todo mundo. Ela fazia profecia, ela sabia muito de Sagrada Escritura, ela sabia de latim, sem nunca ter estudado. Todo mundo ia lá, né, conversar com ela, todo tinha ela como uma santa, né? Até que um dia alguém, não me lembro quem, pediu para São João da Cruz ir lá visitar ela para dar o seu parecer também. São João da Cruz, ele foi, atendeu a confissão dessa monja, que tinha esses dons todos, né? E ele fez a ela algumas perguntas, poucas perguntas. Aí, enquanto isso, o pessoal estava lá de fora esperando, né? Todo mundo é curioso, né? Para ver o que João da Cruz, já tinha aquela boa fama, né? Aí ele saiu da confissão ali, daquela salinha que ele estava atendendo, e ele voltou para todo mundo e falou assim: vocês estão errados. Falou para todo mundo. E todo mundo falou assim: ele falou assim: essa monja está possessa. Aí ele mesmo fez o exorcismo. Ele, naquela época, a maioria dos padres eram exorcistas também. E ali ele pôde ver que realmente, depois ela admitiu que ela fez um pacto para receber em troca alguns dons para ser bem vista pela comunidade. E ela literalmente tinha vendido sua alma, né? E não tinha contado para ninguém. E foi João da Cruz ali, no meio da confissão, conseguiu ali, com algumas perguntas, a ver que ela estava mentindo para todo mundo nesse tempo todo. E isso mostra também o grande desprendimento que ele tinha da sua imagem, né? Porque não é fácil você chegar na frente de todo mundo e falar: vocês estão todos errados. Porque ela já tinha boa fama, já tinha fama de santa. E todos aqueles ali que tinham passado já tinham aprovado a conduta dele. Isso mostra também a coragem que ele tinha. Tem isso escrito em algum lugar? Tem, tá? Isso. Tem aqui no livro. Depois eu vou te passar. Então, tem um período que é o mais famoso, o João da Cruz, que é quando os frades da antiga observância ficaram revoltados contra ele, né? Pelo seu
empreendimento lá no Mosteiro da Encarnação. Todas as monjas agora queriam receber a direção espiritual, se confessar com João da Cruz. Não queriam mais saber dos freios da antiga observância. Com isso, eles ficaram deslocados, né? Ele está roubando o nosso carro. Aí, então, eles combinaram um dia de ir lá e enclausurar ele, prender ele, literalmente, numa cela. Eles conseguiram fazer isso uma vez, mas foi só por um dia, ele fugiu. Só que teve em uma outra oportunidade, eles conseguiram prender ele em Toledo. E ali ele foi preso, ele ficou lá por 9 meses, num quartinho escuro, literalmente, sem janela, só tinha uma frestinha assim, que dava para ver a luz do sol. E ali eles deixavam ele com bastante fome. Não deixavam ele celebrar a missa, nem participar da missa, não trocavam a roupa dele, não tinha um banheiro para ele ir. Foi uma situação bem degradante, assim. E lá ele tinha alguns livros assim, já escritos, então foi nesse período que ele escreveu o livro A Noite Escura, um poema, né? A Noite Escura, quer dizer, que é um poema bem pequenininho. Em uma noite escura, de vivas ânsias inflamadas, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha alma sossegada. E ele escreveu esse poema, que tem muitas estrofes, ele escreveu entre as linhas assim dos livros. E ali ele teve alguns irmãos conversos, ficavam ali olhando como estava a situação dele, né, dando pão, etc. E os freis que mais odiavam ele ficavam indo lá às vezes para torturar ele emocionalmente, psicologicamente, falando assim: todo mundo já desistiu da reforma da descalcez, você está sozinho, desista que a gente deixa embora. Mas ele não desistiu, ele ficou ali, etc. E ele ficou ali 9 meses, um período de gestação, e ele, subnutrido, sem Eucaristia, sem nada, ele compôs poemas belíssimos, né, que depois a gente pôde conhecer, que depois ele comentou os poemas. E depois ele comentando esse episódio, ele fala que o seu maior sofrimento era estar privado da Eucaristia, né, porque ele não tinha possibilidade de nem participar, nem de celebrar. Então, ali, um dia, ele ficou ali encarcerado, né, por 9 meses, comendo pão e água. Ele era açoitado 3 vezes por semana. Alguém ia lá, batia nele, chutava ele, sei lá. E um carcereiro começou a ficar muito complacente sobre a sua pessoa, né? Então ele começou mais ou menos a conversar e ver ali uma forma de deixar que ele fosse embora sem dar problema para os dois. E uma noite, então, eles conseguiram arrumar um jeito de deixar a cela entreaberta, mais ou menos. Ele conseguiu juntar alguns pedaços de pano, juntou vários tecidos de pano e conseguiu jogar da torre, assim, e amarrar a corda num lugar fixo e conseguiu pular para fora do mosteiro, do convento. E foi assim que ele escapou, né, depois desses 9 meses. E ele fugiu para o Mosteiro das Descalças, né, que o acolheram com grande afeto, assustaram com ele, né? Todo mundo já sabia que ele estava sumido, estava preso no lugar. E elas ficaram assustadas, porque ele já era magro e baixinho, né? Mas agora ele estava igual um zumbi. Ele dava a pão e água com a barba enorme, com o hábito todo sujo, sem trocar, 9 meses, muito fedido. Né? E então acolheram ele, entraram em contato depois com a Santa Teresa, né? E ele ficou ali um tempo até se recuperar. Então, depois desse período de prisão, ele voltou a servir como reitor num convento em Baeza, com seus irmãos. Né? Eles receberam uma intervenção do rei para receber a independência da reforma. Por isso que hoje a gente, até hoje, são ordens distintas. Né? Tem a Ordem do Carmo, que é a antiga observância, e tem a Ordem do Carmo, que são dos descalços. A gente segue a mesma regra, só que a gente tem outras constituições e outros superiores, outros conventos. Aqui em Belo Horizonte, os descalços tem os descalços aqui em Belo Horizonte mesmo, que moram lá perto da PUC, eles têm outro convento, outro superior, outra vida, etc. E começou daí, em 1580, com a Santa Sé Argentina, né? Essa independência, essa autonomia.
Mas essa independência completa só veio em 1593. Tanto Santa Teresa quanto São João morreram nesse período. E ele concedeu aos carmelitas descalços os mesmos direitos e os mesmos privilégios que as ordens antigas, né? Os franciscanos, os dominicanos, os próprios carmelitas. Mas eles morreram sem ver. Eles morreram sem ver a independência completa, mas ainda eram parte da ordem, como se fosse uma congregação. O Carmelo ele já teve em torno de 15 reformas. Eles eram apenas mais um. E no princípio eles receberam autonomia como convento, depois como uma congregação dentro da ordem. E só depois então que o Papa, né, Clemente VIII, concedeu a eles a independência total. O São Tomás de Aquino tentou falar contra a reforma do Carmelo também, morreu no caminho. Ele saiu para ir a Roma para falar contra a reforma, mas não chegou lá. Ó, beleza. São Tomás de Aquino. Foi pedir. Foi para Roma para pedir. Podia entrar um pouco? Mas isso foi bem antes, né? Porque tinha várias reformas. Mas era a Diversas primeira. reformas. Bem antes. Não é reforma de São Tomás. Então, vocês vão apresentar isso aí. Em 1588 ele foi eleito terceiro conselheiro geral dos descalços. Ele, depois desse período então, ele não escreveu muito. Ele passou mais tempo em oração e ele ia mais para a caverna, ficar ali, em contemplação, tal, ficava vendo o campo, tendo uma solidão mais profunda. Né? E foi nesse período que ele trouxe o seu último trabalho, o seu último escrito concluído, que é a Chama Viva de Amor. E ele afirmava que ele não queria falar mais nada sobre tratado espiritual, sobre escrito espiritual. Um exemplo de São Tomás de Aquino também, que no fim da sua vida ele alcançou um grau de contemplação tão grande que já se tornava muito difícil e também se via incapaz de tratar da maneira reflexiva que ele estava acostumado no assunto. E São João da Cruz foi igual, ele já ficou... ele não queria mais escrever já no fim da sua vida. E ele afirma assim: eu estou ciente de ser incapaz de fazê-lo, e se eu fosse tentar, poderia parecer menos do que é. Ou seja, se ele fosse tentar tratar dos temas espirituais, ia parecer coisa muito menos do que aquilo é de fato. Então ele preferia não escrever, porque ele ia acabar diminuindo essa vivência, essa experiência mística. Nesse período estava tendo alguns conflitos, né? Nicolas Doria convocou um capítulo extraordinário da ordem, em 1590, né, com o objetivo de realizar dois movimentos controversos. O primeiro movimento que ele queria era abandonar a jurisdição sobre as feiras. Então, os descalços não iriam mais intervir a respeito das monjas, né, descalços. Porque a Madriana de Jesus, que era prior de um mosteiro, ela estava batendo de frente com esse prior geral. Então ele, como resposta, falou assim: bom, então, já que é assim, vocês vão ficar sem assistência. E era isso que ele estava querendo propor nesse capítulo. E João da Cruz era contra isso. Ele achava que os descalços tinham que permanecer ali, como diretores espirituais, atendendo tanto na cúria também, né, dando auxílio a eles. E o outro movimento que surgiu nesse capítulo de 1590 foi a expulsa do Jerônimo Graciano, que era o amigo mais próximo de Santa Teresa, expulsar ele completamente do movimento da reforma, porque as ideias dele estavam atrapalhando o Doria, porque ele tinha um grupo muito forte, né, que acabava influenciando mais que a própria figura desse período. E João da Cruz estava em oposição a esses dois movimentos, tanto quanto tirar os freios da parceria com as monjas, tanto como expulsar o Graciano da ordem. Ele ficou em oposição, mas em represália, né, como eu tinha falado no início, ele foi eleito vigário, mas não deram uma sala para ele. Ele ficou sem um escritório, mas ele não se importou. E quando ficaram sabendo disso, alguns frades descalços começaram a protestar. Não, como é que vocês não dão um escritório para João da Cruz, não sei o que, ele é o nosso vigário. Mas ele não se importou e não repetiu. Ele mesmo não pediu. E ele ficou sem. Já caminhando para o fim da sua vida agora, um pouquinho, que hoje está em 1591, ele começou a sentir uma febre.
E ele achou que era uma coisa simples, né? Mas depois ele foi se agravando, foi ficando mais debilitado, foram ver que isso era fruto de uma inflamação na perna que ele teve. E ele, pensando que não era sério, ele seguiu em viagem para Ubeda, porque lá teria uma assistência médica para ele. E ele escolheu o Ubeda entre o outro convento que tinha em Baeza, porque ele preferiu ir para lá, porque lá ele não era bem conhecido e também ninguém conhecia a fama dele como o primeiro reformador, etc. E foi para lá que ele foi, foi a última jornada da sua vida. Foi para esse lugar que ele não queria. Ele não queria, não. Porque ninguém o conhecia, ele queria. Então, ele fez 3 pedidos. Né? Eu já esqueci disso, acho que coloquei aqui. Ele recebeu uma aparição do Nosso Senhor e perguntou para ele: o que você quer, João da Cruz? Aí ele falou: eu quero sofrer e ser desprezado. Mas aí, já no fim da sua vida, ele começou a pedir 3 coisas. A primeira coisa que ele pediu força para trabalhar e sofrer muito. A segunda coisa, ele pediu para não morrer como um superior de um convento. E a terceira coisa, morrer num lugar que não fosse conhecido. Então, o seu terceiro pedido já foi atendido, né? Já estava indo para Ubeda, que ninguém conhecia ele. E chegando lá, ele teve a surpresa ainda, que quem era o prior nessa época era o Frei Francisco Crisóstomo, que durante o período que ele foi conselheiro, né, vigário, nessa época, ele havia intimidado, ele ia ter uma postura mais religiosa, etc., mais moderada. João da Cruz tinha reprimido, né, exortado, né, esse prior. E ele foi justamente parar no convento onde ele era o prior, agora, no fim da sua vida. Então, em troca, ele recebeu o João da Cruz de qualquer jeito, né? Deu para ele uma cela apertada lá, bem mal estruturada, e só entregou um crucifixo para ele, não deu mais nada, né? Pela sua hospedaria. O Frei Francisco, ele falou com todos que ele já havia sofrido por causa de João da Cruz e que agora ele ia retrucar, de verdade. E todo mundo ali já estava consciente do que ia acontecer. E alguns amigos passaram a enviar alimentos, essas coisas assim, né, para João da Cruz recuperar a sua saúde. E o prior, né, Francisco, que era o seu inimigo, ele trocava esses alimentos com pão, com essas coisas mais comuns, assim, que não ia ajudar em nada na sua recuperação. E ele ficou assim, durante esse período que ele estava em Ubeda, ele ficou sendo maltratado. Ficava obrigando ele a comparecer em todas as reuniões da comunidade, em todas as orações, por mais que a perna dele já estivesse bem debilitada mesmo, com dificuldade de andar. Até que um dia, ele estava sentindo muita dor, ele não estava conseguindo andar, e ele não conseguiu ir almoçar no refeitório. E o Frei Francisco logo notou, né? Porque quem ele odeia, na verdade, quem mais ele traz consigo, como se fosse o irmão siamês, né? Tá sempre, quem mais odeia está sempre do lado. Ele viu: gente, cadê o João da Cruz? Não está aqui. Aí ele mandou chamar ele lá na cela. Aí ele foi lá, né, mancando, etc. E ele repreendeu ele na frente de todo mundo, né? Como se ele fosse um incompetente, um desleixado por não ter ido almoçar no refeitório. Como se estivesse fugindo dos compromissos conventuais. E São João da Cruz, ele aguentou aquilo numa boa, não se entristeceu, não ficou abalado. E os freis que eram amigos dele lá no convento ficavam assim: nossa, não fica triste, não sei o que. Ele falou assim: não, vocês que não se entristeçam, né? Recomendem a Deus e já está bom. Tenham paciência que o Senhor nos recompensará. Ele só falava isso, ele era bem durante isso. Até que a doença já avançada, um médico o visitou e viu que ele já estava com 5 abscessos acima do pé direito. E o curioso é que esses abscessos, eles estavam em forma de cruz. Aí, ele, ao ser informado pelo médico que ele estava com um abscesso em forma de cruz, ele falou: bendito seja o Senhor. Então, aqueles abscessos, para ele, recordavam as 5 chagas de Cristo. E ele agradeceu por esse dom de Deus, né, de ter impresso como se fosse uma cruz no seu pé direito. Um médico, que chamava Ambrósio, ele teve que pegar
essas infecções, né, esses abscessos que ele tinha, e cortar as carnes gangreniadas, né, sem anestesia, sem nada. Então ele foi desnudando ali os nervos, etc., até o calcanhar, até acima do tornozelo. E começou a se espalhar a infecção, né, depois com o proceder dessa doença. Começou a aparecer outros focos na lombar dele, então começou a se espalhar para o corpo todo. E durante esse período de mais dor, foram 3 meses, né, até a sua morte. E foi numa tarde de sábado, no 7 de dezembro, ele tinha acabado de... Não, era nas primeiras vésperas de Nossa Senhora da Conceição. Ele foi avisado, numa aparição, que ele, sobre o dia da sua morte, né? E ele ia se dar no dia 14, daqui a 7 dias. Aí ele anunciou: bendito seja o Senhor, bendito seja esta senhora que no seu dia, no sábado, me virá buscar, para que deixe esta vida. Então, ali, ele já avisou os seus irmãos, né, que ele ia falecer, mas não avisou a data, né, nem pediu. Então, estava todo mundo ali em suspense. E todo mundo já sabia que ele era um grande santo, etc., menos o prior. Ele não ligava muito para essa questão de fama de santidade. Esse prior, ele era um bom pregador, então ele se preocupava mais com a pregação, etc., não tanto com as obras. E os freis começaram a falar: João da Cruz, me deixa seu breviário, me deixa seu hábito, me deixa não sei o quê. Aí ele falava assim: eu não tenho nada, vai lá e pede pro prior, porque o que ele distribuir é ele que vocês podem ficar. Podem ficar não, vocês podem ficar. Então assim, passou, né, essa semana, ele sofrendo muito já no fim da sua vida. E foi numa sexta-feira, 13 de dezembro, que ele declarou pela manhã que havia chegado finalmente o seu dia derradeiro, né? Então ele afirmou: para a glória de Deus, irei esta noite cantar matinas no céu. Nesse dia ele chamou o prior na cela para conversar, o Frei Francisco. E aqui ele disse, eu copiei aqui integralmente, ele falou: meu prior, ali está o hábito da Virgem que usei. Sou pobre e não tenho como enterrar. Por amor de Deus, dê-me como esmola, para que eu não seja enterrado nu. Então foi aí que o prior se comoveu, né? Viu ali a humildade dele de chegar ao ponto de pedir o próprio hábito que ele usava, afirmando que ele era pobre literalmente. Então, o prior naquela hora ele tomou um choque mesmo e ele acabou se desculpando. Falou assim: me desculpe por te ter tratado tão mal. Desculpe pela pobreza da casa também, por ter te tratado bem, etc. Aí aqueles que eram mais puxa-saco do prior falaram assim: não, você fez bem, não sei o que, você sentou ali dentro. Aí ele falou, em represália aos outros, né, que queriam amansar o ego dele, ele falou assim: asseguro que nada fiz, de que agora não me arrependo. Ele foi tomado de tamanha compulsão que ele se arrependeu de todos os seus erros ali, né, naquela vida, como prior, como Então, São João da Cruz, ele sempre tinha pedido a Deus para ser desprezado, né? E isso aconteceu quando ele foi mandado para um convento mais distante, quando a sua doença se agravou e acabou que o seu superior era o seu grande inimigo. E foi então que, chegando à meia-noite, o sino tocou. E ele perguntou que sino era aquele que estava tocando, de qual hora. Aí os freis responderam que era no sino das monjas, que já estava anunciando as matinas do dia 14, que era o dia da morte dele, que ele tinha sido avisado por Nossa Senhora no sábado anterior. E é interessante a gente notar que os carmelitas eles têm muita devoção ao sábado. No sábado a gente sempre faz o ofício de Nossa Senhora, os momentos, a missa votiva, Nossa Senhora, sábado de manhã. E também tem o privilégio de quem usa o escapulário, que no sábado seguinte à morte, Nossa Senhora ele ia passar no purgatório, caso aquela alma esteja no purgatório, ele ia passar e levar ela direto para o céu. E foi justamente no sábado, nas primeiras horas do sábado, que ele morreu. E aí quando ele foi informado, né, que eram os hinos das matinas, ele falou assim: hoje cantarei as matinas no céu. Em suas mãos, Senhor,
entrego o meu espírito. Aí essa foi a última frase do São João da Cruz, que morreu no dia 14 de dezembro de 1591, com 49 anos, bem novo. E os freis ali ao seu redor estavam rezando os salmos, né, de profundis, que é aquele salmo que se reza antes da morte, né, etc., preparando a alma, a encomendação. Aí ele pediu para eles que eles parassem. Ele pediu para que rezassem o Cântico dos Cânticos, porque era o livro preferido dele, ele sabia até de cor. E foi assim que ele morreu. A exemplo de São Francisco também, que morreu, pediu para que os irmãos lessem para ele o Cântico dos Cânticos. São João da Cruz também morreu sendo lido para ele o Cântico dos Cânticos. Ele morreu em 1591, mas ele só foi beatificado em 1675. Ele foi canonizado em 1726 por Bento XIII. E agora, Pio XI, em 1926, o declarou doutor da Igreja e deu o título para ele de doutor místico, por seus escritos espirituais, etc. Aí eu ia falar aqui um pouco agora da doutrina de São João da Cruz, né? Da noite escura, do tudo ou nada, do monte da perfeição, mas o tempo não vai dar. Tem Tem tempo. oração, 9 tempo. É meia-noite. Dá pra entrar. A gente dorme com ele, As matinas. Eu até copiei, quando o Leandro me pediu, eu copiei esse trechinho aqui, que é a citação do Papa Pio XI. Né? A doutrina de São João da Cruz é tão clara e sólida que o Papa Pio XI disse que aponta a nossas almas, iluminando como do alto o caminho da perfeição, em sua clara análise da experiência mística. E apesar de tratar de matérias difíceis e obscuras, são repletas de sublime doutrina espiritual e tão bem adaptadas à compreensão dos que estudam e podem ser chamadas de guia e manual para o homem de fé que se propõe a abraçar a vida de perfeição. O que a gente vê muito nos escritos do São João da Cruz, que é exemplo da vida dele, né? É o desprendimento dos bens materiais, mas não só dos bens materiais, mas também do amor próprio, dos bens espirituais também. Ele não procurava ser ou santo ou virtuoso, mas ele procurava se despojar de tudo, literalmente tudo, para ter uma amizade com Deus. E nesse ponto é interessante, porque ele não procurava recompensa, ele só procurava a amizade de Deus. Por isso que é tão chocante, né? Quando Deus, ficamos numa visão, Jesus aparece para ele e pergunta: João, o que você quer? Qualquer coisa sempre jura, eu vou te dar. Ele fala: eu quero sofrer e ser desprezado. A gente é meio estranho. E João da Cruz ele estava interessado em se despojar dessa concupiscência que está lá, da gente ser mercenário, mesmo no trato tanto com os outros, como no trato com Deus também. Tem 5 males que ele elenca, que são as consequências da alma que são apegadas às coisas. Essas coisas são tanto as coisas materiais como as coisas espirituais, como as virtudes. O primeiro é o cansaço. Ele fala que quem está sempre procurando esses bens, o apego, quem é muito apegado às coisas, está sempre cansado. Né? A exemplo de criancinha insensível que está sempre enchendo o saco da sua mãe, pedindo uma coisa, depois que ela dá, ela pede outra. Assim fica a pessoa, né? Indo assim de uma hora para outra. Aí ele fala assim que é a alma dominada pela sensibilidade aos que procuram tesouros. É igual um faminto que quer se fartar de comer vento. A outra consequência daquela pessoa que é apegada é o tormento. E ele fala isso na subida do Monte Carmelo, bem no início. É como se a pessoa já estivesse carregada de grilhões. Né? Então, ele fica se atormentando até que ele seja libertado. E sobre isso é que ele fala, né? Que Jesus fala: vós todos que estáis com fardos pesados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E ele vê esse fardo pesado como esse apego excessivo, né? Essa busca constante de bens materiais, de bens espirituais. Esse é o segundo, essa é a segunda consequência. A terceira consequência é a cegueira. A cegueira espiritual que isso ocasiona na alma. Assim como os vapores ofuscam os raios solares, assim a alma ela fica turva diante desses apetites que ela tem, desregrados. Nem o sol da razão, nem o da sabedoria divina a podem alumiar.
Isso me lembra um pouco também de Santa Teresa, quando ela fala da alma que está no estado de indiferença, ou no estado de pecado mortal. É como se lá no centro do castelo interior, né, que é onde Deus habita em nossa alma, tivesse um pano espesso, preto, coberto, assim, onde não irradia luz nenhuma, nem se pode ver nada, né, nem haver nenhuma comunicação. Isso é mais ou menos o que São João da Cruz também fala, né? É a cegueira, que é a dispersão das coisas materiais, do apego às coisas, né? Nos impedem de ver a Deus, né? de ter um relacionamento. Ele fala que a mácula também é uma outra consequência. Ele fala que basta só uma tendência de ser grada para que toda a vida espiritual desande. Então é sobre esse ponto que ele fala, que é necessário para a alma progredir, você combater veementemente todos os seus pecados, todas as suas más inclinações. Seja isso, o apego à fofoca, a fazer comentário engraçado dos outros, que você não gosta, a falar mal dos outros pelas costas, as mínimas imperfeições, ele fala. Tem um trechinho que ele cita nos Ditames do Espírito, que ele, no Ditos de Ilusão, que são pequenas frases que ele deixava no mosteiro para as monjas, para quando ele não tivesse, elas liam lá as frases para incentivar elas na espiritualidade. Aí ele fala, pouco importa se um passarinho está preso por uma corrente ou por um fio bem fininho. Da mesma forma, assim, a alma vai estar presa às coisas terrenas, se delas não se desapegar. Então ele fala que até mesmo os hábitos que a gente está mal acostumado, a gente tem que lutar contra essas imperfeições para progredir. E sobre esse ponto, né, que aí vem a tibieza, que é a quinta consequência que ele lê. Ela divide a força da alma, então a alma fica dispersa, né? Ela fica espalhada sobre diversos objetos. E ela fica muito enfraquecida se ela estivesse focada só num ponto, né? E João da Cruz ele fala que a gente deve viver no mundo como só se existisse Deus. E todos os relacionamentos, todas as nossas ações iriam derivar a partir desse ponto. Eu até estava vendo outro dia, acho que foi assim, o Centro Dom Bosco estava publicando esqueci o nome do padre, falando sobre a tibieza. E ele fala que a tibieza é justamente, ele fala justamente que a tibieza é esse hábito de você pecar venialmente, conscientemente. Você sabe que está errado, mas mesmo assim você fala, bom, eu já fiz tanta coisa para Deus, isso aqui não vai me importar tanto, isso não vai acarretar tantos danos para a minha vida espiritual. E São João da Cruz ele fala que são justamente nesses pequenos pontos que a gente está impedindo de que cresçamos na amizade com Deus. Porque às vezes a gente acha, vamos evitar pecado mortal e já está bom, né? Mas ele fala, até as mesmas pequenas coisas que a gente comete conscientemente, aquilo vai impedir que a gente progrida e que tenha uma vida espiritual sadia. Agora, a respeito da Noite Escura, que é o poema, né, que eu falei no trechinho, ele comentou esse poema e elencou o estágio que a alma percorre, desde o estágio de indiferença até o estágio de perfeição. Eu acho que o Frei Leandro já acabou, né, as 3 vias. E São João da Cruz, ele também é dessa escola de Santo Tomás, né, que ele acredita nas 3 vias da via espiritual. Ele divide de uma forma um pouco diferente, né? Ao invés de tratar sobre as vias, ele trata sobre as noites, que as noites é justamente como se fossem as portas que dividem essas vias, né? Então, na subida do Monte Carmelo e na Noite Escura, ele vai falar sobre a Noite Escura dos Sentidos, que a Noite Escura dos Sentidos, a etapa de conversão que você passa da primeira via para a segunda via, que é do estado de graça para a via dos proficientes, né? Então ele fala que a alma geralmente nesse período vai passar por uma crise. Então ele já é bem influenciado por São Dionísio, por São Gregório, né? Ele pega o trecho de Moisés, no Êxodo, que ele fala com Deus, etc. Então ele retrata a vida espiritual com essa influência, né? Citando ali, ele fala: Moisés se aproximou da treva onde estava Deus. Assim ele adota a treva como um símbolo dessa contemplação mística, né?
que experimenta Deus na obscuridade da fé. E no outro episódio também, da sarça ardente, em que Moisés recebe a aparição do Senhor, assim como a nuvem que aos hebreus guiava no deserto, transforma-se para São Gregório em figuras da via purgativa e da via iluminativa. Essa nuvem simboliza o afastamento das coisas humanas, né? Para se aproximar das coisas divinas. E ao mesmo tempo a treva exprime a inacessibilidade de Deus, que a gente por si só é incapaz de chegar até Deus. E isso mostra essa duplação, né? A gente está procurando a Deus, mas quem nos procura primeiro é Deus. É Deus que vem em procura da nossa união com Ele. E sobre isso, no Frei Descalço, ele fala que a noite ela simplesmente escurece, né? É um fenômeno externo a nós. Da mesma forma, a noite escura para São João da Cruz é uma ação que Deus exerce na alma, obscurecendo os sentidos, para que ela não fique tão apegada aos prazeres da graça, que a graça proporciona na alma, mas a graça em si mesma. Então a alma começa a ter ela começa a ter dificuldade nas orações, a sentir que não está mais agradando a Deus no seu serviço, sente que está se atrasando, etc. Esses são alguns dos sentimentos, né, que ele coloca quando está passando no noite escuro. E por outro lado, ele comenta na subida do Monte Carmelo essa fase mais ascética, que é justamente o seu empenho, né? Você tomar a decisão de subir o monte. Então ele vai fazer essas 3 visões, né? Das 3 noites. E aqui eu também até coloquei, né? Os alpinistas costumam escalar os picos mais elevados durante a noite, né? A fim de atingir o cume ao dispor do dia. E São João da Cruz não é diferente. Ele divide a noite escura em 3 estágios, sendo o primeiro, são 3 estágios divididos entre 2, sempre em 2, porque um vai focar mais na ação de Deus, né, que é essa questão da noite, e o outro vai focar mais na escalada, né, que é a subida do monte. O entardecer é quando a fase da purificação ativa, onde a alma do principiante, o cristão fervoroso, cegado, na medida do possível, ele não consegue se libertar do seu modo humano de sentir e pensar em relação a Deus. Está muito apegado à oração discursiva, à devoção sensível, etc. Ele tenta se mortificar em tudo, mas acaba não conseguindo, né? E essa outra parte da noite é o crepúsculo, ele já começa a escurecer, né? A purificação passiva dos sentidos, já é a ação de Deus, não. Deus investe a alma, atacando primeiro a sensibilidade. Por entre grandes e penosas aridezes, desponta a contemplação difusa, a maneira sobre-humana de atingir a Deus. Ainda não é noite fechada, pois que as trevas atingem apenas a sensibilidade e não ainda o espírito. Aí já avançando para a segunda noite, ele fala da noite serena, que é a contemplação, onde ela se faz menos dolorosa e mais intensa. A alma experimenta Deus sem vê-lo. Ali ela já encontra um descanso, um interlúdio, embora no horizonte se adensem os sinais da próxima etapa. Tem a noite tempestuosa, que a contemplação se processa nas mais espessas trevas. Na noite do espírito, a saber, é a purificação passiva e completa. A alma sofre grandes sofrimentos, grandes tentações, trabalhos penosos. E sobre isso é muito interessante no livro A Noite Escura. Ele fala nesse período a alma ela recebe grandes tentações, sobretudo a questão da pureza. Nossa, ela chega a achar que está literalmente está voltando pior, né, que ela estava antes da conversão, porque os sentidos, as paixões, etc., começam a se manifestar de uma forma muito vivaz e parece que Deus está abandonando. Então ela fica desesperada, né? E São João da Cruz fala que não há diretor espiritual, não há livro que a pessoa possa ler nesse momento que a console. Então é uma prova que ela só vai vencer pela fé. E assim foi a experiência que ele teve também. E tem a ver com as cestas moradas, essa parte? Tem a ver com as cestas moradas. São as tentações mais fortes. E terminando essa purificação, já é o alvorecer, né? Eu já estou adiantando agora. Que já, as sombras já começam a se clarear, os raios
de fina luz já começam a dissipar as trevas e irrompe na alma o divino amor, né? Que é um noivado espiritual, que é aquela etapa que Santa Teresa conseguiu desencadear mais ou menos naquele episódio que eu falei do mosteiro, com a comunhão. E por último, a aurora, que é o clarecer, que é quando já está quase tão claro como o dia, que é a chegada ao cume do mundo. A alma é transformada em amor, não é ainda pleno dia, que a gente só vai ver na eternidade. Mas ela já se desponta de uma certa forma e a alma já antegoza a Deus com um tênue véu que os separa de Deus. Eu tenho mais algumas coisas para falar, acho que não vai dar tempo, já está muito tarde. Eu vou falar só dos 3 sinais que ele elenca para saber quando se está na noite escura. O primeiro sinal consiste em que não se tem mais gosto nem consolação nas coisas de Deus, nem tampouco nas coisas criadas. Isso é como se fosse uma espécie de depressão, assim, de desgosto com as coisas, nada mais de cativo, de entusiasmo. O segundo sinal: em geral se pensa com inquietação que não está se servindo a Deus, mas antes voltando atrás no seu serviço. Isso acontece por causa do desgosto que se sente nas coisas espirituais. Mas por essa disposição anterior, bem se vê que tal aridez e secura não procedem de relaxamento e tibieza. É com efeito próprio da tibieza não fazer muito caso das coisas de Deus, nem ter no íntimo muita solicitude por elas. Ele fala que tem esse medo de não estar servindo a Deus. E você tem a certeza que você está servindo a Deus porque você está com esse medo. Porque a pessoa, quando ela está num grau de tibieza, ela já não está mais preocupada em servir a Deus. Ela já nem pensa mais em Deus, ela pensa só em si mesma. Ela sempre acha, nossa, tá bom, tá. E ele fala que a alma ela fica nesse dilema. E o terceiro sinal: parece inteiramente sem sentido meditar sobre um trecho do Evangelho e aplicá-lo à própria vida. E há uma falta de vontade quase insuportável de fazer. Qualquer reflexão não levará a nada. Mesmo fazendo todo o esforço, sente-se apenas aridez. Isso faz lembrar um pouco Santa Teresa, que às vezes ela estava na capela e ela não tinha vontade de fazer nada. E às vezes ela ficava contando um número de tijolos assim, que tinha na capela, para não ficar tudo. Isso é o que ele fala, né? Você, por exemplo, você lê um trecho do Evangelho, o padre acaba de falar uma homilia, mas tipo assim, o que ele falou? Para que isso serve? E Santa Teresa d'Ávila fala, quando ela teve uma visão de Jesus, depois ela pergunta para ele, quando foi que eu mais te agradei? Ele fala, quando você não tinha nenhuma vontade de ficar comigo, mas estava na capela contando os tijolos, para ficar na minha presença. Aí eu acho que é muito bonito a gente ler os dois, né? Porque São João da Cruz ele é muito teórico, assim, não tem muito caso, como se tem Santa Teresa. Eu acho que os dois se iluminam mutuamente, apesar de eles terem algumas diferenças. É também com a Sílvia, né? Como que chama esse processo dele? Ele falou esses 3 aí que você lembrou. É aridez. Mas você tinha falado o nome antes, não? Desses 3 processos que... Os 3 sinais. A noite Os 3 sinais da noite escura. Os 3 sinais para... os 3 sinais da noite. Ah, tá. Esse aqui eu tirei de um livro, eu nem coloquei aqui, né, filhos? É de um descalço, que o Frei Gabriel traduziu, que mora lá no convento de Mogi. É de um frade holandês que já morreu, que ele chama Wilfred Stevenson. Ele tinha uma proposta de popularizar a mística, então ele fez comentários a São João da Cruz, tem 3 livros. Aí saiu pela Loyola. Tem A Noite Escura em São João da Cruz. É um livro bem famoso. Aí lá ele fala esses 3 sinais da noite escura. Também tem um sentimento de miséria, que é bem específico. Ele se sente o mais impuro de todos os homens. Ele se sente um fariseu, porque ele acha que ele está condenando os outros a todo tempo também. Deixa eu ver se tem mais algo que eu posso falar disso também. Eu ia falar um pouco do tudo ou nada, não sei se dá tempo, se já está na dica agora. Tem um livro que é chamado Doutor do Tudo e do Nada. Tem muita gente que fala, né? Mas o que isso quer dizer? Doutor do Tudo e do Nada. O tudo e o nada está muito presente nos escritos dele. Ele usa esse recurso literário para ficar mais fácil. Através de você conhecer um oposto, um extremo, quer dizer, fica mais fácil você conhecer o outro extremo. Então ele vai usar isso frequentemente.
Isso é a antítese, né? Esse recurso elementar. Ele se refere aos filósofos para mostrar para que isso serve. Como eu acabei de falar, por um contrário se dá luz ao outro. Como dizem os filósofos, um extremo se conhece bem por outro. Os significados das duplicidades apresentados no texto descrevem a maravilha do ascender de nossa alma até Deus. Então aqui ele vai colocar algumas palavrinhas, né, nos seus escritos. Ele vai antepor vida e morte, luz e escuridão, presença e ausência, baixeza e altura, alegria e pranto, tudo e nada. Presença e ausência eu acho muito bonito, que é o que está presente também no poema. Que às vezes ele estava na solidão, lá na cela, na prisão em Toledo, mas mesmo assim ele se sentia acompanhado de Deus, porque ele fala no poema que a luz mais brilhante não era aquela do sol que estava passando ali para aquela rajadinha, era a luz que estava ardendo no peito dele. E mais tarde, lá no fim da sua vida, ele foi escrever a chama livre de amor. E é mais ou menos o guia, né? O horizonte, essa intuição que você tem que está indo no caminho certo. É esse ardor que você tem no coração. Tá um momento de oração, um momento de às vezes se lembra de Deus, etc. Então, a respeito dessa parte negativa, né? Do nada. Quando nós realizamos o esvaziamento, parece muito negativo. Mas isso não é um nadismo. Mas é só um esvaziamento por causa da nossa pequenez, da necessidade que a gente tem de se esvaziar das nossas misérias. Não sei se é muito superficial para falar isso, mas quando eu aprendi, por exemplo, sobre o Manuel, que ele foi logo depois da reforma, uma iniciativa de funcionar contra a reforma, uma das principais características era justamente a antípoda. Então eu posso dizer que os escritos dele foram influenciados pelo Barroco ou que influenciou o movimento do Barroco? Eu acho que os dois estão no mesmo contexto, né? Porque eles estavam ali no movimento da reforma. Então, ele é do século XVI. Então, esse é um estilo literário que até São Paulo às vezes usa na carta dele. Mas ali também, é claro que vai ter influência. Né? Sempre tem influência do movimento. Sim, também tem um pouco de Aristóteles. Então, isso nada tem de quietismo, né? Isso mostra que a alma, apesar de ter que se despojar, não é para ela se despojar para ficar com nada. É para ela partir em busca de algo, né? Esse algo é Deus. E então, como eu falei, essa subida do Monte Carmelo, o livro vai focar na ação da pessoa. E então, ele vai trabalhar bastante essa questão da purificação, da automortificação, nas pequenas coisas. Né? E agora a parte positiva. Né? Essa parte positiva está mais presente no Cântico Espiritual, que também está nas obras completas dele, e o Chama Viva de Amor, que é o último tratado dele, né? O último grande tratado. Então, tudo aquilo que parecia muito pessimista, muito depressivo, né? Senhor da Cruz, agora passa a adquirir um sentido e uma beleza. Nessa parte, a alma já passa a ter uma configuração com Cristo e uma divinização da alma. No livro Noite Escura, no livro 2, no capítulo 10, tem a parábola da madeira e do fogo. Eu acho que dá para entender bem e eu acho que dá para terminar aqui, para não estender demais. Então, ele vai fazer uma comparação da alma e de Deus, usando a referência do fogo e da madeira. Vemos que este fogo material, ateando-se à madeira, começa a secá-la. Tira-lhe a umidade e faz expelir toda a sua seiva. Essa primeira fase faz com que é a madeira que se coloca ante o fogo. Então ele chama da purificação ativa. É você que está ali disposto a tomar esse passo. Logo, continua a sua ação, enegrecendo a madeira, tornando-a escura e feia, até com mau odor. E assim ela vai secando pouco a pouco, e pondo à vista, a fim de consumi-los, todos os elementos grosseiros e escondidos, e a madeira encerra, contrários ao mesmo fogo. Essa segunda etapa equivale à noite escura dos sentidos. Né? É o fim da fase negativa. Parece que vai dando uma coisa estranha, né? A madeira começa a sair um odor, né? Começa a sair umas coisas estranhas na seiva. Isso mostra justamente que nessa fase
vão vir algumas tentações, né? E ali a alma vai ser purificada plenamente. Né? Que ali vai sair tudo que estava bem escondido, ali vai vir à tona. Finalmente, põe-se a inflamá-la e aquecê-la por fora, e até penetrá-la toda em forma de fogo, tão formosa quanto ele próprio. Chegando a este fim, já não existe madeira, nenhuma propriedade, nem atividade própria, salvo o peso e a quantidade, maiores que os do fogo, pois adquiriu as propriedades e as ações do próprio fogo. Assim, não há mais como distinguir a madeira e o fogo. A madeira é nossa alma e o fogo é Deus. Assim, já há uma configuração e uma transformação plena. Isso mostra já o fim da noite escura do espírito, né? Que é essa última fase, que é quando a alma já alcança a Dionitiva, que é a vida dos perfeitos. Já não há mais distinção entre a madeira e o fogo, mas ela já se tornou ali um meio termo. A pessoa já é humana, mas já tem a vida divina com bastante potencialidade ali, né? De acordo com as virtudes teologais, né? Atuando na sua alma. Eu ia falar por último do Monte da Perfeição, só que eu não trouxe o mapinha, que eu acabei esquecendo. Que é um mapa que ele é um mapa que ele tem na sua obra, que ele desenhou, não sei se dá para vocês verem aqui. Tem esse manuscrito, esse desenho aqui, né, esse rabisco que ele fez, não dá para ver direito, mas tem aqui. Esse aqui está mais elaborado, deve ser alguém que passou ali, lá no tempo dele. Então aqui ele fala de três caminhos que você pode tomar. Aqui é o Monte Carmelo, né? Uma alusão ao Monte Carmelo, onde os carmelitas começaram. E aqui é onde habita Deus. Aqui só habita a honra e a glória de Deus. Ele elenca 3 caminhos. Tem 2 caminhos que não levam ao monte. Esse caminho aqui da esquerda é o caminho do espírito imperfeito, que é aquele caminho que está buscando ainda os bens espirituais, né? Está buscando alguma recompensa no serviço de Deus. Então você está buscando a sabedoria, está buscando a devoção, está buscando o consolo, a segurança. Ele fala que esse caminho não vai chegar até o ponto. Ele pode tentar te levar, mas não vai conseguir. No da direita ele fala que é o caminho errado, que é o caminho do mundo, que é estar à procura de riqueza, de bens materiais, etc. Esse caminho que nem sequer vai tentar subir ao monte, vai só desviar. E aqui no meio ele propõe o caminho dele, que é o caminho do nada, que é o que você não procura nada. E por fim aqui você chega ao monte, né? Aqui onde só habita a honra e a glória de Deus. E ele comenta, que parece estranho a princípio quando a gente ouve, mas eu vou terminar aqui lendo esse trechinho. Para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Para vir ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para vir ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vir a possuir o que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Para chegar ao que não és, hás de ir por onde não és. Quando reparas em algo, deixas de arrogar-te ao todo. Para vir de todo ao todo, hás de deixar-te de todo em tudo. E quando venhas de todo a ter, hás de tê-lo sem nada querer. Nesta desnudez encontra o espírito o seu descanso, pois nada cobiçando, nada o impede para cima e nada o oprime para baixo, porque está no centro da sua humildade. Bom, gente, é isso que eu tinha apresentado essa Vamos encerrar com a Ave Maria? Obrigado por assistir esse vídeo. Acesse ispobrasil.com para conhecer mais sobre o Instituto. Considere fazer uma pequena doação para ajudar-nos em nossos projetos em apoia.se/ispobrasil.